Então, assim, pessoal, o Lucas me colocou aí para falar sobre machine learning na agricultura, conforme eu já disse, estou aprendendo também sobre o assunto, todo dia tem uma coisa nova. Eu coloquei os meus contatos aqui, tem um canal lá no Instagram, no YouTube, né? Quem quiser depois seguir a gente lá, hoje sobre machine learning na agricultura digital. Pessoal, antes da gente fazer alguma coisa realmente mão na massa, eu vou apresentar para vocês aqui um slide até para a gente ter uma base, uma introdução, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da evolução da agricultura, né? Talvez nessas apresentações que o professor Lucas apresentou para vocês aí, todo mundo já falou sobre isso, né? A agricultura começou lá com a enxada, né? O pessoal fazia uso de ferramentas e também de tração animal. Esse é um tipo de agricultura muito rudimentar, precisa de muita mão de obra. A gente chama esse tipo de agricultura, normalmente, de agricultura 1.0. Depois a gente vê uma próxima evolução acontecendo, que foi com a introdução das máquinas agrícolas, né? E o uso de fertilizantes. O pessoal tem chamado esse tipo de agricultura 2.0. E então a gente viu essas máquinas evoluírem, se transformarem em máquinas mais tecnológicas, né? Por exemplo, só a entrada do pneu no trator, né, conseguiu aumentar muito a nossa capacidade operacional. E depois veio a agricultura de precisão, com o uso de GPS, enfim, máquinas automatizadas, cabine, né, com ar-condicionado, enfim, hoje piloto automático. E nessa mesma fase aí, a gente viu também um boom na questão da genética, né, o melhoramento genético. Esse tipo de agricultura, o pessoal tem chamado ela de agricultura 3.0. E o que está acontecendo agora é que a gente está vendo a agricultura se digitalizar, né? A gente tem visto esse tipo de coisa acontecer e a gente tem chamado essa agricultura de agricultura 4.0. Eu não gosto muito do termo 4.0, porque aí o pessoal começa 4, 5, 6 e a coisa descamba. Então, eu prefiro mais o termo agricultura digital, que é a ideia da digitalização da agricultura, tá certo? Então, eu prefiro muito mais esse termo. Acompanhando esse mesmo termo, né, tem gente já chamando a agricultura 5.0 da entrada de robótica e tudo mais, mas eu acredito que é o start, né, pode ser o começo, mas a gente pode entender que dentro da agricultura digital está envolvido aí todo o processo evolutivo, né, de coleta de dados, por exemplo, como drones. O drone não deixa de ser um robô, então robôs terrestres também, e também na parte de atuação, né, então eu entendo dessa forma. No entanto, para a gente poder falar disso tudo, é provável que o professor Lucas já introduziu isso aqui 1000 vezes para vocês, mas eu vou falar mais uma vez. A agricultura de precisão, né, tudo começa lá na agricultura de precisão com a introdução do GPS. E isso é possível porque a gente começa a obter dados georreferenciados do campo. Então, na agricultura de precisão, a gente não pode esquecer de jeito nenhum desse conceito aqui, ó, que é obter dados. Depois da obtenção dos dados, a gente vai processar esses dados, daí a gente vai fazer a correção, a atuação propriamente dita. Depois que a gente faz, muitas vezes não é possível fazer essa correção, mas às vezes a gente vai regular a quantidade corrigir aqui, a ideia é atuar, tá bom? E aí depois nós vamos avaliar os resultados. E então nós vamos, com esses dados obtidos novamente, né, e essa avaliação, a gente vai voltar novamente a processar e corrigir, atuar. E a ideia aqui é a gente ficar nesse ciclo para a gente sempre subir o nível tecnológico da fazenda. Essa que é a ideia, ou do talhão, tá bom? Bom, então, nesse processo aqui, o que eu quero mostrar é que a gente precisa de obter dados, depois a gente precisa processar esses dados para a gente tomar a decisão, então, tá? E eu vou falar muito aqui desses dois processos no machine learning, tá bom? Primeira coisa, obtenção de dados. Uma das informações mais importantes que a gente tem na agricultura de precisão, agricultura digital, é a obtenção dos dados da máquina, da colhedora. Tá? No momento que a gente está colhendo, a gente tem ali um resultado, ou seja, eu tenho um resultado de um processo que eu fiz anteriormente, mas também eu tenho um resultado novo para a gente poder fazer o nosso próximo processamento, o nosso próximo input, a nossa próxima atuação. Tá? Então, o mapa de produtividade é uma das melhores informações que a gente tem. Um outro dado importante que a gente pode utilizar aí é o mapa em grid, né? O pessoal tem usado muito. Então, a gente faz o grid de amostragem, vocês já estão careca de saber sobre isso, eu não vou ficar chovendo no molhado, mas a gente faz o grid, com esse grid, então, a gente vai coletar as amostras e gerar os nossos mapas. Uma outra fonte de informação extremamente interessante é através do uso de sensores, né? Eu estou mostrando aqui 3 diferentes tipos de sensores de condutividade elétrica aparente do solo. Então, nesse caso aqui, a gente tem um sensor portátil, aqui a gente tem um velho conhecido Veris, e aqui a gente tem um outro equipamento, que é um equipamento da Geocarta, é um equipamento francês.
ele mede a condutividade elétrica em 3 diferentes profundidades, 50 centímetros, 1 metro e 2 metros de profundidade, tá? Esse equipamento aqui, ele não é tão conhecido assim. A gente fez uso dele numa área de 200 hectares lá na Bahia. Bom, esse aqui é um outro equipamento que, além da condutividade elétrica, ele também faz medição do pH e da matéria orgânica. Na matéria orgânica, o sistema de medição é através de um sistema óptico, né? Ou seja, eu tenho 2 sensores ali, um infravermelho e um vermelho, e, lógico, né, eu preciso de coletar algumas amostras de solo para calibração, e a ideia é que isso aqui vai correlacionar com a matéria orgânica. Então, você gera um mapa de matéria orgânica muito melhor, tá certo? Então, essa que é a ideia desse tipo de sensor. Esse aqui é um sensor de pH, ele tem 2 eletrodos, esses 2 eletrodos vai fazer a medição da mesma forma que a gente faz no laboratório, né? No entanto, ele introduz isso aqui no solo, só que a gente precisa, para fazer isso, parar o trator. Então, a gente para o trator, ele introduz isso aqui no solo, faz a medição do pH, e então retorna. Depois que ele retorna, a gente continua o trabalho. É um sistema stop and go, tá? Não é sistema contínuo, que nem essas 2 medições que é feita aqui. Então, aqui o Veris, o nome dele é o Veris, o modelo é o 3, né? Veris U3. Nós coletamos alguns dados com ele lá no Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, uma área de 100 hectares, um pivô. Recentemente, eu estive na Alemanha, eu participei lá de um evento, que é o pessoal da... fugiu o nome agora, CIDR, eles promoveram um evento, e nesse evento eram 20 pessoas no mundo, né, selecionadas, e nós pudemos participar aí de algumas visitas técnicas em fábricas na Alemanha. Nós participamos também de um congresso, e participamos também da feira, aquela Agritécnica, né, é uma feira gigantesca, uma das maiores do mundo. Eu achava que era AgriShow, mas depois que eu fui lá, eu já não acho que é mais. São uns 26 galpões, no total dá uns 80 hectares que eu consegui medir no Google, é muito grande. E nesse evento foi apresentado um sensor que é o Soil Reader. Depois vocês podem pesquisar um pouco mais, não tem tanta informação na internet, eu até conversei com um pesquisador que apresentou, mas a ideia aqui é a espectrometria, né? É um sensor de espectrometria, e segundo eles faz medição aí de nitrogênio, fósforo, potássio, pH, matéria orgânica, umidade, argila, enfim. É muita promessa, mede isso aí em diferentes profundidades. No entanto, pessoal, esse tipo de sensor, ok, muito bem, pode funcionar? Pode. No entanto, sempre tem que, bota na cabeça uma coisa, sempre tem que ter dados de campo para poder fazer essa calibração. Cada área é uma área, ainda mais no Brasil, cada área é uma área, cada coisa é uma coisa e muda tudo. Então, sempre pense nisso, tem que ter dados de calibração, sempre, tá? Então, isso aqui não impede que você tenha que ter alguns dados de amostra de solo. Enfim, essa que é a ideia desse sensor, e como ele gira, né, é um disco extremamente com um diâmetro elevado, a gente mede, consegue fazer essa medição em diferentes profundidades aqui do solo. Lógico, tem um certo limite também, até pelo tamanho do disco. São coisas novas que estão surgindo, né? Essa é a ideia de apresentar esse processo. Esse aqui, nós também fizemos uma pesquisa na UFV, né, usando espectrometria. A ideia desse sensor aqui é o seguinte, é a mesma, só que aqui nós fizemos em laboratório. E ao invés da gente fazer a medição diretamente no solo, nós fizemos a medição em resina. Ou seja, a gente expõe o solo a uma solução, a gente expõe uma solução de solo com essas resinas, depois a gente separa esse solo da resina e a gente faz a medição na resina. O que a resina faz? Ela extrai os nutrientes do solo, tá? Como se fosse a raiz da planta, simulando a raiz da planta. Depois, ao invés da gente medir no solo, que é muito variável, a gente mede na resina, na espectrometria. Esse trabalho foi publicado em 2019 na Precision Agriculture. E agora a gente tem evoluído, né? Então, a gente tem usado aí sensores de espectrometria com 18 bandas diferentes. Esse sensor aqui custou $64, para vocês terem uma ideia. É um sensor barato, de baixo custo, a gente faz medição em diferentes comprimentos de onda. A gente está fazendo alguns testes com ele. E a gente tem um outro aqui também, equipamento que a gente está desenvolvendo. Ele utiliza um sensor de $1.000, e nesse caso aqui a medição varia de 1.400 nanômetros até 1.700 nanômetros. Ele pega o NIR. Além disso, ele pega esse outro sensor aqui também, que é a faixa inicial, que varia aí de 300, 400 nanômetros até em torno de 900 nanômetros. Vocês podem ver aqui a sobreposição entre esses dois. Orientado meu de doutorado que está trabalhando nisso. Bom, outra forma da gente obter dados é através de uso de câmeras, né? Provavelmente o professor Lucas e outros demais que participaram aí da disciplina apresentaram para vocês, né? A gente tem mapas aí feitos, né, com equipamentos mais baratos, por exemplo, a MAPI. Então, pessoal, quando a gente fala de machine learning, aqui está uma coisa importante que a gente precisa falar.
Essa câmera aqui, por exemplo, ela mede o vermelho, o verde e o NIR. Lógico que é uma câmera modificada, tem um sensor só. No entanto, com esses 3 informações, ou seja, com 3 variáveis, eu consigo gerar milhares de outras variáveis. Eu posso combinar essas variáveis aqui. Eu posso combinar vermelho com NIR e fazer o NDVI. Eu posso combinar o vermelho com o NIR e fazer um outro índice que você queira. Eu posso levar, por exemplo, o R ao quadrado, mais e somar com o NIR ao quadrado. Você pode fazer o que você quiser, cara. Então, você pode gerar várias features, várias informações com esse tipo de câmera. Como? Através da combinação, através da aplicação de uma determinada função nesses 3 índices. Então, você gera diferentes features. Depois eu vou explicar um pouco mais o que seriam essas features. Vou tomar uma aguinha aqui, que senão eu morro. O tempo está muito seco, né? Meu Deus. Bom, um outro tipo de câmera que a gente tem são câmeras tipo essa, a Mica Sense. A gente tem essa câmera aqui, ela tem 5 canais. Desculpa. Ela tem 5 canais. Então, ela tem o RGB, que é o convencional, ela tem o NIR e ela tem a borda do vermelho também, que é entre o vermelho e o infravermelho, a gente tem ali uma transição. Nessa transição, ela faz a medição, que é a Red Edge, inclusive, que dá nome à câmera. Então, com esse tipo de câmera, com 5 canais, 5 bandas, a gente consegue gerar mais índices ainda. Tá? Recentemente, eles lançaram a Alto, que tem 6 canais, tem a Thermal, além das que já tinha. E a gente tem visto agora, por exemplo, o surgimento de câmeras hiperespectrais. Essa aqui é a Cubit. É uma câmera que, lógico, você precisa de um drone com mais capacidade de carga, mas ela vai coletar dados aí, pessoal, de 450 até 950 nanômetros, ela vai varrer esses dados. Então, eu vou ter 125 bandas diferentes. Cada banda dessa é uma variável. Lógico, nós poderíamos fazer a combinação dessas variáveis para gerar outras. Então, a gente não tem limite quanto à quantidade de dados. Veja que a quantidade de dados que a gente está caminhando aqui, ó, aumenta. Essas câmeras hoje custam aí 340 mil, mas daqui a pouco vai estar custando 4 mil. É assim que a tecnologia evolui. Então, daqui vocês podem se preparar. Daqui a pouco nós vamos estar usando esse tipo de câmera aqui para coletar dados. E lógico, a gente está vendo um boom aí do uso do celular, né? O próprio celular talvez vai poder fazer isso aqui daqui a pouco, né? Então, a gente, nada impede disso aqui virar aqui, ó, encaixar aqui. Eu não duvido. Você duvida? Eu não duvido que isso aqui vai vir para cá depois e a gente vai coletar esses dados dentro de uma faixa de frequência, em vários comprimentos de onda, a gente vai poder escolher e bater a foto. Então, pessoal, a gente tem que se preparar, a gente tem que antecipar, tá? Então, a gente tem que se preparar para processar esses dados. É muita quantidade de dados. A gente tem visto também a mesma coisa com o satélite. O satélite é apenas uma plataforma que tem nele câmeras. A gente tem câmeras no satélite, né, que vai coletar dados, são sensores. A gente tem dados gratuitos, por exemplo, Sentinel-2, Landsat 8, Cibers 4A, 04A, né? É um satélite brasileiro, junto, consorciado com a China, e tem boas fontes de informação, né? Tem agora o Amazônia, parece que entrou em operação ontem, se não me engano, saiu alguma reportagem nesse sentido. Então, são muitos dados que a gente pode coletar e, lógico, a gente pode utilizar também aí os drones, conforme eu já havia falado, juntamente com aqueles sensores anteriormente que eu mostrei. Bom, e a partir de agora a gente está vendo aí os robôs, né, que são dados coletados mais proximais, né, às vezes em contato mesmo com a cultura. Então vai servir muito para a gente fazer o monitoramento, mas também para a gente poder fazer a atuação, ou às vezes monitorar e atuar ao mesmo tempo. Por que não? Esse aqui é um robô da Bosch, né, que, tem um tempo que eles apresentaram isso aqui, eles estão melhorando ele. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver outras versões desse robô. E quando eu olho esse robô, eu penso o seguinte, isso aqui é a mesma coisa quando lançou o computador. Né? Quando lançou o computador, todo mundo achou que ia ter várias máquinas, vários computadores, né, e tal. E o que a gente viu depois foi um boom de softwares e aplicativos. E olha só, a ideia aqui, ó, é a gente encaixar uma ferramenta nele. Então, eu vou poder ter o robô e eu vou poder encaixar várias ferramentas. Então, pessoal, isso aqui abre porta para um tanto de startup gigantesco. Eu posso acoplar aí, por exemplo, alguma coisa para fazer algum monitoramento, ou para fazer o monitoramento e atuação. Então, fica infinito a quantidade de coisa que a gente pode encaixar nisso aí. Posso colocar, por exemplo, um sensor de penetrometria que vai fazer essa coleta de dados. A gente pode fazer a pulverização, então eu posso encaixar nele e vai fazer a pulverização. Isso está caminhando até um ponto que a gente entra aqui no que a gente chama de agricultura digital, né? Ou seja, a gente digitalizar as coisas. Então, por exemplo, no processo de melhoramento genético, que a gente precisa melhorar, a gente precisa coletar dados. Para coletar dados, normalmente são pessoas que vão lá a campo com uma prancheta e coletam esses dados para depois fazer a análise e processamento e então saber o que é melhor. Né? Aqui nesse caso, eu tenho um robô. Esse robô ele foi desenvolvido na Universidade de Illinois.
Ele é um robô totalmente impresso na impressora 3D. Lógico que esse aqui já é uma evolução dele, mas ele é pretinho. Se vocês procurarem aí Terra Santia University of Illinois, vocês vão encontrar aí a versão dele mais pretinho, todo impresso na impressora 3D. Eu tô falando isso porque eu vi isso. Era o período que eu estava lá nos Estados Unidos e eu vi isso aqui sendo impresso na impressora. Eram várias impressoras no laboratório normal, que nem a gente tem no Brasil, tem gente que acha que é coisa futurista. Não, são um laboratório com bancadas e várias impressoras, e o cara imprimia esse impressor todinho na impressora 3D. Então, ele colocava os sensores, se não me engano, ele estava vendendo isso por $5 mil, ele tentou vender um para o Brasil, né? E aqui, ó, nessa figura, nesse gifzinho, tá dando para perceber que ele coleta alguns dados. A ideia dele é só coletar dados. Para quê? Para fazer melhoramento. Essa que é a ideia. Né? Então, pessoal, vocês estão vendo aí o boom da informação, o boom dos dados. Nós estamos vendo também a internet 5G chegando, daqui a pouco a gente vai ter internet em tudo quanto é lugar no mundo. A SpaceX está querendo promover esse tipo de coisa, né? Então, nós vamos ter internet das coisas, ou seja, sensor da planta, sensor do solo, sensor da vaca, sensor do solo, sensor da planta, sensor do fruto. Enfim, nós vamos ter internet das coisas. Isso aí já é realidade em muitos equipamentos que nós temos. Né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, faz muito frio, vocês sabem disso, né? Às vezes, dependendo do local que você está, o celular já identifica que você está chegando perto de casa, ele já liga o aquecedor da casa. Né? Porque ninguém fica com o aquecedor dentro de casa lá com 80 Fahrenheit. Todo mundo deixa ele mais baixo quando sai de casa. É caro a energia. Então, sai de casa, ele fica mais baixo. Volta, se aquece de novo. Então, ele já identifica que você está chegando e já faz esse aumento de temperatura. Né? Então, essa que é a ideia desse tipo de sensor, é a gente fazer realmente as coisas acontecerem, antecipar. Tá? Esse é o mundo, essa é a nova realidade. Então, pessoal, vocês estão vendo aí, desenvolvimento de novos sensores, plataformas, robotização, drones, aumento de conectividade, aumento da quantidade de dados. Então, nós vamos precisar de dados processados em nuvem, né, dados processados aí com o sistema Big Data, e aí a gente vê também a utilização de Data Science, inteligência artificial e Machine Learning. Tá? Essa que é a ideia toda. Então, pessoal, processar o dado. A gente precisa ter a limpeza dos dados, visualizar esses dados, fazer estatística descritiva, visualizar, ver os dados. A gente precisa tratar esses dados. Depois a gente vai fazer uma geoestatística, fazer uma modelagem, semorograma, interpolação, gerar novas features, que eu acabei de falar para vocês, que é gerar novas informações. Esse aqui, ó, é onde mora vamos dizer, a criatividade do cientista de dados, né? Que mora o conhecimento das pessoas. Pessoal, aqui, ó, gerar novas features é que separa, por exemplo, um cara da ciência da computação, que separa, por exemplo, o engenheiro agrônomo, que separa o arquiteto, que separa o cara que é um pintor, que separa um artista. É aqui que separa as pessoas. Por quê? Porque ciência de dados todo mundo faz, mas gerar um modelo para uma planta, para uma cultura, é diferente. Você, como biólogo, você tem uma visão, você tem um conhecimento que pode agregar aqui, ó, que vai te dar alguma informação, que vai... você vai fazer uma determinada pergunta para esse modelo que ele vai conseguir acertar mais. Essa que é a ideia. E aí a gente vai desenvolver os modelos preditivos, né? Modelo de machine learning. Aí tem vários algoritmos, Randall Forest, Caminhos, SVM, depois eu vou falar um pouquinho mais deles, para a gente poder fazer predição, classificação, e nesse caso todo a gente vai fazer aí algum tipo de recomendação. Essa que é a ideia. O pessoal fica muito confuso, né? O que é inteligência artificial, machine learning, deep learning, essa confusão toda? Bom, aqui a gente representa mais ou menos essa coisa toda. Inteligência artificial, vocês podem entender ela como uma coisa mais ampla. Dentro da inteligência artificial, a gente tem o que a gente chama de linguagem natural e machine learning. Linguagem natural é a interpretação da linguagem. Né? A gente vai, por exemplo, o Google, você digita alguma coisa, ele interpreta aquilo ali, e aí ele vai transformar aquilo em números e vai buscar na internet alguma coisa que seja similar àquilo. Isso é o que a gente chama de linguagem natural. Por exemplo, quando você fala no microfone e alguma coisa já escreve aquilo que você falou, né? Isso é linguagem natural, tá certo? Eu não estou fazendo nenhuma predição de classificação ou regressão. Ali é um pouco diferente o processo, o processamento desses números, né, desses códigos. Então, isso a gente chama de linguagem natural. Hoje em dia já tem até revista, né, escrita por computador, por linguagem natural, né, por inteligência artificial. Depois eu quero que vocês assistam uma série no Netflix, no YouTube, chamada AlphaGo. Depois vocês digitem, assistam lá depois. É documentário AlphaGo. Go é um jogo, tá? É um dos jogos que mais combinação tem no mundo. É um deles. E aí vocês podem depois ver, eu não vou fazer spoiler, né? Mas depois vocês vão ver lá, é muito legal.
né? Pra vocês terem uma ideia, até minha esposa, que não entende muito de machine learning, ela gostou. Então, se vocês terem, ela é veterinária. Tá? Depois vocês vão ver que ela é legal, né? Então, aqui, ó, mora o machine learning. Dentro do machine learning, a gente tem o deep learning. Por que o deep learning? Deep learning, pessoal, na verdade, é uma rede neural. E rede neural, eu posso fazer regressão, posso fazer classificação. Então, o deep learning, na verdade, é uma mistura aí de processamento de imagem com redes neurais, tá? É uma mistura disso aí. E aí, é isso aí bem profundo, né? Com vários processamentos em cadeia, a gente chama isso de deep learning. Nada mais é que uma rede neural, tá? Isso vai fazer predição, classificação também. E aí, isso está dentro do machine learning, tá? E aqui, ó, a gente pode colocar aí um data science, porque nós usamos o data science antes, muito antes. Ou seja, nessa questão de limpeza de dados, visualização, na estatística descritiva, a gente pode fazer um monte de data science. Eu posso fazer geração de novas features utilizando data science, né? A gente pode achar insights, ou seja, achar alguma coisa. Por exemplo, o cara que vai no Walmart, vai lá comprar alguma coisa, ele compra cerveja. Mentira, ele compra fralda. E ele compra fralda, ao mesmo tempo, o pessoal percebe que ele compra cerveja também. Eu posso analisar esses dados e verificar, opa, o cara que compra fralda também compra cerveja. Então, por que não colocar um bem longe do outro, ou bem perto do outro, depende da estratégia, para na hora que o cara comprar um, ele tem que andar o supermercado inteiro para comprar o outro. Entenderam a ideia? Aí, nesse meio tempo, ele vai achar também um salaminho, vai achar um queijinho, vai achar um negócio todo e vai comprando aquele trem. Então, é a ideia, pessoal. E vender, pessoal, é um trem que puxa as coisas, tá? Então, aqui que entra o data science e entra essa questão aí de insight de dados, né, de analisar dados, tá? Pessoal, normalmente, o pré-processamento de dados gasta aí em torno de 60% pré-processamento. Tem gente que acha assim, vou coletar o dado com drone, pronto, tá resolvido o meu problema da minha vida. Não, porque depois que você coleta o dado com drone, cara, aí que vem o pepino. Você tem que pegar aquele dado, jogar no QGIS, fazer um pré-processamento, você tem que corrigir, calibrar, recortar aquelas imagens, e você tem que extrair aquele... A minha aula de ontem foi sobre isso. Extrair aquela informação, transformar aquilo num dataset para ser usado no machine learning, tá? Então, essa que é a ideia. Olha só, nós vamos falar aqui agora, um pouquinho, eu vou introduzir para vocês os tipos de modelos que a gente tem. Normalmente, os aprendizados que a gente tem dentro do machine learning é um aprendizado que a gente chama de aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. Tá? A gente classifica dessas duas formas. E o que é um aprendizado supervisionado? Vamos imaginar que eu quero ensinar um robô ou eu ensinar você. Vamos imaginar que eu quero te ensinar como que classifica maçã e laranja. E aí, só que não vai ser assim, né? Desse jeito, você olhando. Eu vou tampar os seus olhos, vou fechar, vou te vedar, né? Eu vou te fechar seus olhos. E aí, você vai ter que adivinhar que fruta que é. Bom, e aí eu te pergunto, quais perguntas vocês me fariam para saber se isso é uma maçã ou se é uma laranja? Bom, você me faria perguntas, não faria? Você me perguntaria, por exemplo, talvez sobre cor, sobre a massa, sobre a dureza, sobre a textura desse negócio que está na minha mão, que você não sabe o que é. Você me perguntaria, talvez, sobre o diâmetro. Você me perguntaria várias coisas para você tentar adivinhar se isso é uma maçã ou se é uma laranja. Nessas perguntas que você vai fazer, isso é o que a gente chama de features. São características, tá? Pessoal, você poderia falar assim, professor, mas isso aí não é variável? Tem gente que chama isso de variável, qual variável, mas aqui no Machine Learning a gente gosta de chamar de características e features, porque nem sempre a variável que você vai usar ela é independente. Tem aquela coisa da independência dos dados, aquela coisa toda da estatística convencional. Aqui não é isso. Nós queremos acertar se é maçã ou se é laranja. Ô, pessoal, eu sempre falo isso para meus alunos. Vamos imaginar que você quer saber se tem ataque de tubarão, lá em Fernando de Noronha, por exemplo. E aí você quer adivinhar, gerar um modelo para isso. E você resolve fazer o seguinte, quanto mais picolé as pessoas chupam, mais ataque de tubarão tem. Então, se você considerar que a quantidade de picolés consumidos é uma variável, é uma pergunta que você vai fazer, é uma feature, e vai ser importante para o modelo, ok, cara, não tem problema nenhum, sabe? Você precisa de encontrar essa feature. Você quer fazer a predição, você quer acertar. Não importa qual feature você vai usar. Tá? Então, primeira coisa, esquece esse negócio de dependência e independência. Aqui nós estamos falando de machine learning. Tá? Nós não estamos falando de estatística convencional. E essa é uma grande diferença. E muitas vezes, por isso, o pessoal às vezes não gosta de chamar de variáveis independentes. Né? Porque não são variáveis, muitas vezes não são variáveis independentes. Tá? São features. Muito bem. Então, esse conjunto de features aqui que a gente tem, a gente organiza isso em colunas e linhas.
As colunas são as perguntas que você vai fazer. E as linhas são as amostras. Por exemplo, uma maçã verde. Por exemplo, se você perguntar a cor, eu falo para você que é verde, você não pode falar que é maçã, porque às vezes pode ser uma laranja. Né? Então, você vai me fazer perguntas, e ali você vai começando a separar essa coisa. Então, eu vou te mostrar, antes de tudo, eu vou ter que te mostrar isso aqui. Isso é um aprendizado supervisionado, que eu tenho que ensinar você. Então, eu vou te mostrar, ó, isso aqui é uma maçã, isso aqui é uma maçã, isso aqui é uma maçã, isso aqui é uma laranja, isso aqui é uma laranja, isso aqui é uma laranja. Então, por isso, o aprendizado supervisionado é como se fosse uma criança e você vai mostrando para ela as coisas e ela vai associando. Olha, é verde. Né? Depois ela vai perceber que você mostrou uma laranja verde para ela, que não é maçã. Olha, é laranja e é verde. Então, eu preciso de uma outra coisa, é rugoso. A textura é rugosa, não é lisa. Então, aí ele começa a distinguir. Portanto, pessoal, vocês podem perceber, às vezes você vê uma figura na internet, você acha que é uma coisa, mas não é. Por quê? Porque seu cérebro está acostumado a extrair aquelas features e falar que aquilo é uma, sei lá, goiaba. E, na verdade, não era. Ou era um cachorro, você achou que era um cachorro. No Instagram a gente vê isso todo dia. Você achou que era um cachorro, mas era um gato. Né? Então, é isso. Então, pessoal, para classificar, a gente precisa primeiro ensinar. Para ensinar, eu preciso de mostrar. Para mostrar, eu tenho aí a maçã e a laranja. Isso é o que a gente chama de vetor Y. Tá? Então, mostrei. Isso aqui é um problema que a gente chama de problema de classificação. Tá? Porque eu quero ter duas categorias diferentes. Classificação. No entanto, eu poderia, por exemplo, querer prever o grau Brix, a doçura dessa laranja. Qual laranja dessas aqui que você acha que é mais doce olhando para ela? Eu acho que é essa aqui, ó. Né? Por quê? Não sei, cara. Eu, quando vou escolher no supermercado, eu pego a mais lisa, né? Parece que tem a casca mais fina, eu nunca pego essa rugosa. Eu já sei mais ou menos qual é a mais doce, a que tem mais saborosa, mais suculenta. Então, eu poderia fazer uma predição de qual é o grau Brix, fazendo isso aqui. Então, essa vai ser... Eu preciso de informar isso para o modelo. E para informar, eu preciso medir. Então, eu preciso medir mostrar várias características, extrair essas características e depois eu vou ensinar o meu modelo. Tá? Isso é um aprendizado supervisionado do tipo regressão, tá bom? Então, regressão e classificação. E o aprendizado não supervisionado? Bom, nesse caso, eu só tenho as features. Cor, massa, dureza, textura, diâmetro, mas eu não tenho o meu Y. Nesse caso, eu não sei o Y. Eu não tenho essa informação. Tá? E aí a gente vai tentar fazer classes aqui, ou seja, cluster, grupos, usando apenas a matriz X que a gente tem, que são as características. E ele vai separar isso. Na hora que ele separar, ele vai falar assim, ó, é liso, tá nesse grupo, é vermelho, tá nesse grupo, é verde, tá nesse grupo, e aí ele vai fazer grupos. Quando ele fizer esses grupos, provavelmente vai ter o grupo da maçã e o grupo da laranja. Eu posso dividir em 4, 5 grupos? Pode. Mas, às vezes, o grupo 1, 2 vai ser laranja, e o grupo 3, 4, 5 vai ser, sei lá, laranja, maçã, tá? Então, é isso. A ideia é essa. Não tem uma classe final. Ah, por quê? Ah, cara, porque às vezes você não tem o dado, sabe? E às vezes a coisa muda, dinâmica. Né? É muito dinâmico, então, às vezes é melhor usar isso aqui, ó. Tá? Não tem como você ensinar. Porque você não tem o dado, ou às vezes porque é impossível mesmo, tá? Então, a ideia aqui é dividir em grupos, clusters, e aí, um grupo semelhante, vamos imaginar que você apresentou, você fez esse treinamento inicial aqui, né, esse grupo inicial, e aí você dividiu em grupos, grupo 1, 2, 3, 4 e 5, você verificou que o grupo 1 e 2 é maçã, depois, na hora que chegar novas features, ele classificou como 3, cara, é laranja. Classificou como 4, é laranja, sabe? Então, a ideia é essa. E é isso aqui que o Netflix faz com a gente. O Netflix, ninguém ensinou ele que você gosta de filme de ação. Eu, por exemplo, se não tiver lá uma porrada no início, um tiro, eu paro de assistir o filme. Então, é essa que é a ideia, né? Então, ele já sabe que eu gosto desse tipo de filme. Então, ele já sabe que eu gosto de filme medieval, tem que cortar a cabeça, tem que ter aquela coisa toda lá, senão não assisto. Bom, então vocês já viram. Eu preciso da matriz X, eu preciso, então, aqui das minhas colunas. As colunas são as minhas features, tá? E o que são as linhas? As linhas são as observações. Então, a gente vai fazer várias observações. É interessante você ter bastante observação, tá? Para a gente poder ter todo tipo de característica diferente possível para a gente ensinar o nosso modelo. Até para a gente saber onde ele está errando. E onde ele erra é importante também. Desculpa. Onde o seu modelo erra, você tem que analisar onde ele errou. A gente faz isso em estatística clássica? Não faz, cara. Você nem olha isso. Na verdade, a gente quer saber o tanto de erro que foi para lá e para cá, mas você não fica preocupado, por exemplo, ó, ele errou essa linha aqui, ó. Por que ele errou essa linha? Ah, porque essa maçã aqui tá meio torta, ela tá empenada, ela não é uma maçã certinha. Então, você começa a olhar onde seu modelo tá errando, você vai ajustar isso, você pode acertar isso, alinhar isso aí, tá?
E aí, nós vamos ensinar o nosso modelo, tá? Tanto para classificação, quanto para regressão. Só que você poderia pensar assim, professor, mas se você pegar uma maçã e falar para ele que ele errou, e falar por que errou, e ensinar para ele pegar umas features a mais aqui, ó, se for torto assim, sem assado, eu vou colocar uma coluna a mais aqui, eu crio uma coluna a mais porque ele estava errando essa feature, e agora ele vai passar a acertar. Agora ele passa a acertar. Você está roubando, dá a impressão que você está roubando, né, quando você faz isso, porque, porra, tinha uma feature aqui, ele estava errando ela, era uma maçã torta, e aí ele errou. E aí você viu que ele errou, nessa posição, você foi e acrescentou uma feature a mais. Ó, se for torto, é maçã. Pronto, ele passou a acertar. Você roubou, cara. Roubei. Roubei. E aí é que entra uma característica muito importante do machine learning, que é... Pessoal, antes disso, porque eu achei que ia vir um slide aqui, mas não veio o slide que eu queria, não. Tá? Regressão, a gente tem vários algoritmos que vai ser utilizado. Regressão Eu não quero falar muito de algoritmo agora, porque, enfim, depois a gente fala disso. Mas você pode fazer isso com regressão linear, support vector machine, decision tree, random forest, deep learning. Esses modelos aprendem mais. Quando a gente vai descendo aqui, ele aprende muito, cara. Ele aprende tanto que se eu falar para ele que é torto, por exemplo, uma maçã torta, ele vai aprender que aquilo é uma maçã e pronto, sabe? Ele aprende tanto que ele decora, tá? E aí nós temos que segurar o nosso modelo. Seria, só para vocês entenderem, seria como se fosse o grau de liberdade do modelo. Seria o seguinte, vamos imaginar que você tem um polinômio, né? Eu vou ter uma função lá, y é igual a x ao quadrado. Mas eu poderia fazer x ao cubo, x à décima. Quanto mais você aumenta o grau do seu polinômio, mais ele vai passar sobre os pontos. Você aumenta o grau de liberdade do modelo. E quando a gente tem um deep learning, cara, a gente tem mais de 100 milhões de parâmetros a serem ajustados. Random forest, mais milhões também. E vários, não vou falar milhões, mas vários, né? Então, aí, seu modelo ele pode decorar, cara. Ele decora mesmo, ele sabe todo mundo, ele acerta todo mundo. Então, uma coisa muito importante, né? Aqui também a gente tem os modelos de classificação, que os algoritmos, né? Logistic Regression, Support Vector Machine, veja que se repetem, né? Porque realmente são usados nos dois, né? E tem os clusters, normalmente a gente fala muito de caminhos para agricultura de precisão e fuzzy caminhos, que são os usados aí para fazer zonas de manejo, para definição de zonas de manejo, depois eu vou explicar um pouco mais sobre eles. Então, aqui a gente tem se vocês digitarem scikit-learn na internet, digitar map, scikit-learn map, fluxograma, alguma coisa assim, vocês vão achar esse mapa aqui, ó, que ele mostra para você um fluxograma que você vai ter que usar, por exemplo, ó, começa aqui, tem menos de 50 observações? Não, tem, menos de 50, então vai pegar mais dados. Mais de 50, ok, vem para cá. Pessoal, normalmente mais de 70, 100, você já começa a querer fazer o machine learning, sabe? Mas é bom ter mais de 1000. Aí você tem problema de categoria? Sim. Esses dados tá com rotulados? Você sabe o que é maçã e o que é laranja? Sei. Então você vem para cá. Esses são os algoritmos que você vai usar. Caso contrário, você vem para cá. É cluster que você vai fazer. Não está dado rotulado. E se for quantificar alguma coisa, ou seja, não é categoria, aí você vai fazer regressão. Né? Ou uma redução da dimensionalidade. Mas às vezes você faz a redução da dimensionalidade para fazer uma classificação. Ou às vezes você faz a redução da dimensionalidade para fazer uma regressão. Então, assim, é mais ou menos essa linha. Beleza. Pessoal, olha só. Eu vou explicar para vocês, bem superficial, como que funciona, ou bem, não superficial, mas de forma bem intuitiva, como funciona, por exemplo, o algoritmo Decision Tree. O Decision Tree, olha só como é que ele funciona. Vamos imaginar que eu tenho duas features, x e y. Eu vou organizar ela desse jeito, só para vocês visualizarem melhor. E aqui eu tenho um conjunto de dados. Veja que eu tenho valores baixos de x com valores baixos de x1, né? E valores baixos de x2, ó. Os dois são baixos. E tem essa observação aqui. Eu quero classificar isso. Então, olha só, como que funciona o Decision Tree? Ele começa a dividir os grupos. Então, ele verificou que, por exemplo, que se eu dividir aqui acima de 20 e abaixo de 20 para a variável 1, eu tenho um grupo e aqui eu tenho outro grupo. Ele vai dividir isso de tal maneira que divide o máximo possível. Daí, ele chega assim, ó, se for maior que 20, o x1, sim. Então, ele vai fazer uma determinada coisa. Não, ele vai fazer outra. E daí eu faço uma outra divisão aqui, ó, para x2. Se for acima de 170 para o x2, veja aqui, se for abaixo de 20 para o x1 e acima de 170, eu estou aqui, ó, veja. É maior que 20? Sim. Vem para cá. Não, vem para cá. Então eu estou aqui, ó, menor que 20. Depois, eu verifico, por exemplo, 170. Se ele vier para cá, ele vai falar, ó, ok, é maior que 20? É. X1 é maior que 20, então vem para cá. X2,
X2 é menor que 170 ou é maior? Bom, dependendo, se for maior que 170, eu estou nesse grupo. Então, eu vou falar para ele, ó, então, esses valores aqui valem 20,7. Ele vai aprender que isso aqui vale 20,7. Como é que ele vai aprender isso? Fazendo uma classificação supervisionada. Eu sei o valor dessas variáveis aqui, dessas observações. Eu sei o valor delas. Então, ele vai dividir esses grupos de tal maneira que ele vai segmentar melhor possível isso aqui. Ó. A ideia é essa. E aqui ele vai fazer uma média desses valores para regressão. Se for uma classificação, ele vai contar quantos que são maçã, quantos são laranja e vai classificar para você. Essa que é a ideia. Tá? E assim ele vai fazendo essas divisões e vai gerando essas árvores para a gente, essas árvores de decisão. Nesse caso aqui, eu apresentei um exemplo de regressão. Tá? Ele vai fazer a média dos valores que estão aqui dentro e vai chegar numa conclusão que valor que é. Então, você chega com a nova variável, vamos imaginar que a nova observação, né, a nova observação, chegou, caiu aqui dentro. Então, o valor vai ser quanto? Ah, é menor que 20? É maior que 20? Não. E aí, ó, 170 é maior que 170? Sim. Então, vai ser 95. É assim que ele vai fazer. Essa aqui é a ideia. E o Randall Forest? Pessoal, o Randall Forest são várias árvores daquela. Então, vamos imaginar que você faz um modelo que classifica alguma coisa como, por exemplo, no meu caso aqui, classificou como 95. Eu fiz uma árvore. No entanto, eu posso fazer outras árvores. Como que eu vou fazer outras árvores? Eu posso, por exemplo, ao invés de eu usar todo o conjunto de dados, eu uso uma parte do conjunto de dados. E uma parte das features. Uma parte das features, uma parte do conjunto de dados, eu gero uma nova árvore. E essa nova árvore vai me dar uma classificação ou uma regressão. Posso fazer outra, e vou fazendo várias árvores. E aí, na hora de eu classificar ou fazer uma regressão, eu passo por várias árvores e faço a média de tudo no final. E verifico quanto que foi o valor. Tem uma regra que é a seguinte, quanto mais juízes você coloca, maior a tendência de você acertar. Tá? Não vou falar besteira aqui não, mas a ideia é essa. Tá? Bom, aqui, pessoal, tem um exemplo. Olha só. Fazer a predição de massa de bovinos, por exemplo, através de uma imagem 3D do animal aqui. Ó. Veja que o animal foi cortado, né? Tem só a traseira dele aqui. Então, eu posso medir, por exemplo, a altura H, eu posso medir a altura H10, a altura H100, a altura H101 e assim sucessivamente. Veja que através de uma imagem, eu gerei várias informações. Eu gerei uma altura H aqui, que pode ser, por exemplo, uma altura medida numa certa posição, a partir de um certo nível. Então, você estabelece algumas regras e gera essas features. Posso medir essa área aqui, ó. Eu posso medir essa área no topo, mas eu posso medir ela na altura H10, que seria cortando um animal numa certa altura, por exemplo. Então, eu posso medir a área do que sobra. E essa área do que sobra me gera aí as features. E aqui eu tenho vários animais, animal 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. E para cada animal eu tenho o peso dele. Tá? E aí você vai, próximo passo é gerar um modelo de machine learning. Então veja que eu tenho a matriz X, tenho o vetor Y com o peso do animal, e esse aqui é o modelo. Para gerar um modelo é isso aqui, ó. Então você vai importar o Randall Forest Regressor, aqui você ajusta, aqui você cria o seu objeto, e aqui você ajusta ele com a matriz X e com o vetor Y. Aqui ele vai aprender. Essa que é a ideia. Pronto, acabou. Gerou o que você queria gerar. Professor, só isso? Teoricamente sim. Tá? Só que agora que entra naquela coisa que eu te falei. Vamos imaginar que isso aqui, ó, aprendeu, acertou 100%. Foi R2 de 1. Aí você fala assim, o seu modelo é bom? Eu não sei, porque às vezes tinha alguma feature aqui, por exemplo, alguma observação que ele errou. Mas eu fui lá e ajustei o meu modelo de tal maneira que eu acrescentei mais uma pergunta, uma feature, e ele acertou, ele passou a acertar aqui. Então, o seu modelo ele pode decorar, ele pode aprender tanto que ele decora, porque eu entro com tanta feature nele aqui, ó, posso ter 1000 features, que ele vai acertar todo mundo. Né? Vai acertar 100% todo mundo. Para evitar esse tipo de coisa, pessoal, olha só. Aqui eu tenho os dados de aprendizado. Ó. Veja como que foi muito bom. Mas na hora que você olha para os dados que a gente chama dados de teste, dados novos, olha só, foi bom? Aí você fica já com o pé atrás, já não foi tão bom assim. Então, o que a gente tem que fazer para eu saber se o meu modelo ele foi bom aqui, mas também ele foi excelente aqui, ou foi bom aqui, ou foi razoável aqui, ou foi o melhor possível aqui. Então, às vezes, eu tenho que remover feature do seu modelo. Eu tenho que limitar o meu modelo. Eu tenho que fazer esse tipo de coisa para, no final, ele gerar, ele ter o que a gente chama de, ele fazer a generalização. Ele generalizar. Se você ensinar para o seu filho que isso aqui é uma caneca,
tomar um golinho dela aqui. Se você ensinar que isso aqui é uma caneca, e todo dia você mostrar para ele, falar para ele que é uma caneca, no dia que você mostrar uma outra caneca para ele, ele já vai falar que não é caneca, porque ele decorou que a caneca é só aquela sua. Né? Então, essa que é a ideia, tá? De fazer essa análise que a gente precisa fazer. E para fazer essa análise, o que a gente faz? A gente pega o nosso dataset, X e Y, divide ele em dados de treinamento e dados de teste. Esse dado de teste aqui, pessoal, ele vai ficar escondido de você. Você não vai usar ele em momento nenhum durante a modelagem. Ele vai ficar escondido, guardado. Normalmente, a gente separa aqui 25% desses dados, tá bom? E com os dados de treinamento, eu vou fazer o quê? Bom, eu vou fazer a seleção do modelo, escolher qual é o melhor modelo, melhor algoritmo. Vou fazer aqui, para fazer toda essa seleção, a gente faz o que a gente chama de validação cruzada, tá? A validação cruzada, eu vou explicar daqui a pouco o que ela é. Eu vou fazer essa validação cruzada, vou chegar no meu melhor modelo, e depois que eu cheguei no meu modelo treinado, olha só, eu vou jogar ele no dado de teste. E o que seria essa validação cruzada? A validação cruzada é pegar os dados de treinamento e dividir ele. Veja que aqui eu dividi em um pequeno dado aqui, ó, de treino, então eu vou usar isso aqui para treinar, e esse pedacinho que sobrou aqui eu vou usar para validar. Isso é validação cruzada. Por que é validação cruzada? Porque eu faço isso não uma única vez, mas eu faço isso com todo o dataset de treinamento. Veja que aqui eu dividi, ó, treino, vou treinar e vou testar nesse pedacinho aqui, com os dados de treinamento. Daí eu faço de novo. Faço de novo, ó. Só que agora eu faço com esse outro pedaço aqui, ó. Esse aqui vai ser o dado de teste. Vou fazer com todo o dataset, ó. Então, nós vamos dividir esse dataset aqui em 1, 2, 3, 4, 5. A gente fala que eu vou dividir ele em 5 scaffolds. Em 5 diferentes scaffolds. A gente divide ele em 10, às vezes divide... Se eu tenho 100 dados, às vezes eu divido em 100. Isso é o que a gente chama validação cruzada extrema, que é cada pedacinho desse vai ser uma observação. A gente usa muito isso em geoestatística, né, Lucas? Na geoestatística, a gente faz essa validação cruzada, leave one out, somente com uma observação. Então, se eu tenho 100 dados, eu vou ter 100 scaffolds, é o extremo. Ou seja, cada scaffold desse, cada teste desse, cada validação dessa é um dado só. Tá? Eu posso fazer isso também. Mas, necessariamente, não precisa ser com um dado. Se eu tenho aqui 100 dados, eu posso dividir isso aqui em, sei lá, em grupos. Na geoestatística, a gente não gosta muito de fazer isso, porque a gente precisa dessa combinação dos dados espaciais, tá? Então, por isso que a gente divide um por um. A gente separa, tira um, volta com ele para o lugar, e aí tira o próximo, volta com ele para o lugar, tira o próximo, volta com ele para o lugar, e assim sucessivamente. E a gente vai testar o modelo que a gente treinou em cima daquele dado, o modelo que a gente treinou em cima daquele dado, e assim sucessivamente. No final, você calcula um R2, RMSE, calcula os erros que foram gerados, né? Chegou no modelo muito bom aqui, aí você vai nos dados de teste e testa. E aí, nos dados de teste, você verifica como é que foi o seu modelo. Calcula R2, calcula os erros, né? Calcula suas métricas, melhor falando, tá? Pessoal, nessa seleção de modelo, eu vou explicar de novo, olha só, dados, treinamento e teste. Aqui, ó, a gente pode fazer vários tipos de seleção de modelo. Eu, por exemplo, antes de selecionar um modelo, às vezes, eu preciso selecionar as features. Quais variáveis são as melhores? Porque, vamos imaginar, você quer acertar o que é maçã, o que é laranja, eu posso fazer 1000 perguntas. Mas se eu gerasse um modelo que fizesse uma única pergunta, seria melhor, né? Muito melhor. Então, a ideia é que a gente possa selecionar as melhores features. E para a gente selecionar as melhores features, a gente faz uma validação cruzada. Eu posso, ou não, tá, pessoal? Isso aqui não é regra, não, tá? Eu posso fazer só uma validação simples também. Só com um conjunto. Você pega aleatoriamente um conjunto desse dado e faz essa seleção com base nesse conjunto simples de dados. Mas sempre usando o dado de treinamento. Depois eu posso fazer, por exemplo, a seleção, os ajustes dos hiperparâmetros do modelo. Lembra que eu falei lá que eu posso ter um polinômio de grau 10, de grau 3? Eu posso escolher qual o melhor grau do polinômio. No machine learning, pessoal, isso é um pouco diferente, porque veja que você escolhe o grau. Quando a gente escolhe o grau, eu estou escolhendo um hiperparâmetro. Aí está a diferença do parâmetro por hiperparâmetro. Parâmetro é quando o meu algoritmo, ele ajusta automaticamente os dados. Ele vai fazer esse ajuste. O hiperparâmetro é quando eu escolho o dado. Por exemplo, eu quero fazer um random forest com 1000 árvores, com 100 árvores, com 50 árvores.
Então, eu escolho. Quando eu escolho, o usuário escolhe, é hiperparâmetro. Só que eu posso otimizar esse hiperparâmetro. Qual hiperparâmetro é melhor? Para eu achar o hiperparâmetro melhor, a gente faz uma validação cruzada também, por exemplo. Depois que eu cheguei no modelo final, com as features melhores, com os hiperparâmetros melhores, a gente chega no modelo final e eu treino esse modelo final. Com os dados de treinamento, com todos o conjunto de dados de treinamento. Treino ele aqui. Ó. Então, escolhi o modelo, escolhi as features, escolhi os hiperparâmetros, treinei o meu modelo. E agora, como é que o meu modelo está? Está treinado? Está treinado? Então, agora nós vamos para o modelo final e vamos testar ele nessa cidade de teste que ficou guardado o tempo todo. No momento nenhum, você pode olhar para a cidade de teste. Aí você vai ter o seu R2. Então, essa é a ideia geral aí, quando a gente faz um modelo de machine learning. Esse é o fluxo de trabalho, tá? E aqui, pessoal, durante esse treinamento aqui, ó, em que você está ajustando as features, você está escolhendo features, mas você pode adicionar outras features. Você pode perceber, por exemplo, que ao invés de você utilizar o R, o NI, o G, o B da câmera, você vai usar, por exemplo, só NDVI. O que é o NDVI? É a combinação do R vermelho com o NI. Combinou os dois? NI menos o vermelho dividido pelo do NI mais o vermelho. Uma combinação. E essa combinação que eu fiz é que entra a sua habilidade, meu amigo. É aí que entra a sua característica. É aí que entra a sua habilidade, os seus conhecimentos como biólogo, como agrônomo, como engenheiro agrícola, como... que não importa. Porque você tem o conhecimento de qual feature poderia ser melhor. Pessoal, então é o seguinte, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, aqui, ó. Esse trabalho, talvez vocês já viram essa apresentação minha em algum lugar nesse mundo aí, mas toda vez que eu falo esse trem aqui, eu falo de uma forma diferente. Ó, chegou um aluno da agronomia lá, o Felipe, né, lá na minha sala, e falou, professor, eu queria fazer eu vou fazer um experimento com tomate, requeima, e é para selecionar, para fazer seleção dos melhores, que são resistentes à requeima. E eu vou estabelecer um experimento lá, que eu vou ter o tratamento 1 até o tratamento 5, vai ter várias linhagens, não sei o que, me explicou lá o tratamento dele. E aí eu queria fazer um voo de drone lá, não sei para que não, professor, eu queria fazer o voo, aproveitar o experimento. Beleza, vamos fazer. Aí fez uma vez por semana, ele fazia as medições da severidade, usando isso aqui, ó, ele ia lá, ele botou a doença nesse trem aqui e deixou o pau quebrar. E aí ele ia lá e avaliava como que estava essa doença, essa severidade dessa doença naquela área. Então ele pegava, por exemplo, com 3%, 12%, 22% e assim sucessivamente, ele foi avaliando aqui nesses tratamentos as linhagens diferentes, as variedades que teve lá, enfim. Cada vez que ele fazia essa avaliação, um aluno nosso ia lá, meia hora, fazia esse voo de drone e ele ficava lá o resto do dia fazendo essa avaliação. Beleza. Aí o que a gente fez? Aí um belo dia ele chegou na minha sala com o computador e falou, professor, tem uns dados da imagem aqui, mas não sei nem por onde eu começo com isso. Eu falei, não, Felipe, aí nós temos que agora tratar esse dado, processar esse dado. E aí eu falei, você faz? Faço. Então eu vou te mostrar como é que faz. Aí eu falei para ele, ó, você vai ter que criar um polígono para cada um dos seus tratamentos dentro do QGIS. Ele não sabia nem o que era QGIS, mostrei para ele, ele foi fazendo esse trem todo. Depois que ele fez, a gente fez um algoritmo que extraiu todas as informações aqui, ó, de cada polígonozinho desse, extraiu todas as bandas, R, G, B, Red Edge, né, e a infravermelho. Extraiu isso aqui, aí a gente começou a calcular os índices de vegetação. A gente calculou as nossas perguntas, as nossas features. Então, eu calculei NDVI, GNDVI, SAV, NDVI, RE, enfim, calculou vários lá, vários índices de vegetação, cada um utilizando as bandas. Veja que a gente gerou as nossas colunas, as nossas perguntas. Geramos isso tudo e aí a gente cria o nosso banco de dados. É a nossa matriz, com os índices, inclusive temporalmente. Como ele fez uma análise temporal, a gente fez isso temporalmente. E veja que para cada tratamento é uma linha, uma observação, ou seja, cada quadradinho é uma observação. E aí aqui do lado a gente tem o vetor Y, que é aqui, a severidade que o Felipe mediu. Né? Felipe e companhia. Então, eles fizeram essa medição e aí nós geramos o nosso modelo. Então, o nosso modelo foi separado. Ele tinha, acho que, 132 observações, não era tanto assim, tá vendo? 132 observações, nós separamos 25% para teste e o restante nós usamos para treinar o modelo. Treinamos o modelo, depois do modelo treinado, nós fizemos a validação final nos dados de teste, que não participou do treinamento. Está aqui, ó. Resultado. R2093. Tá? Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, umas 25 observações aqui, tá? Mais ou menos. Então, esse aqui é o dado para fazer a predição para ele. Professor, por que presta isso? Bom, a gente poderia gerar um modelo, então, que ao invés de avaliar somente 32 variedades diferentes, ou até menos que isso, a gente poderia se avaliar muito mais, 10 hectares, né, ou mais.
avaliar de forma automatizada. Aí, pessoal, aqui que entra o caminhos. Classificação não supervisionada. Eu poderia fazer também com classificação não supervisionada. A gente nem fez. Poderia fazer. Como? Pô, a mesma coisa, cara. Eu poderia direcionar a coleta de dados do cara. Por exemplo, eu posso, fazer isso aqui que eu fiz, separar os grupos e falar, ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos. Então, o Felipe, ao invés dele avaliar 132, ele avalia 10. Então, ele pega dos grupos, ele avalia a planta. Ó, esse aqui é o grupo 1. Vou lá coletar um dado do grupo 1. Coleta o dado do grupo 2. Coleta o dado do grupo 3. Depois, ele extrapola. Ele fala, ó, o grupo 1 é severidade de 20. O grupo 2 é severidade de 50. E o grupo 3 é severidade de 70. Então, assim, ele poderia depois extrapolar os dados. Veja que ele coletou alguns. Isso é interessante porque eu não preciso gerar um modelo. Eu vou fazer isso dinamicamente ao longo do tempo. Tá? Tem gente que não entende como é que aplica uma coisa ou outra, mais ou menos essa ideia. Esse aqui, ó, é um trabalho que a gente fez com o pessoal da zootecnia. Nesse caso, foi para fazer predição de biomassa. Tá? Biomassa natural, a ideia é a mesma do anterior. Você monta a matriz X, monta a matriz Y, e aí, usando índice de vegetação, dados de temperatura, umidade, chuva e tal, faz a predição aí da biomassa. Aqui o trabalho de Deep Learning. Olha só, Deep Learning, a ideia é a mesma. Então, eu vou segmentar aqui a folha, automaticamente eu tenho fundo, tenho a folha e tenho também onde a parte afetada. Eu demarco a parte afetada. Demarquei a parte afetada, ensino o algoritmo isso aí. Depois que eu ensino, ele classifica automaticamente para mim. Então, veja que ele falou, ó, 1,7% da folha está afetada. Aqui, 4,3%. Então, veja que ele separou o que é fundo e o que é folha. Veja aqui, ó. Apesar do fundo ser muito similar à cor da folha aqui, onde está afetada, ele separou o que era fundo do que era folha e do que era área afetada. Né? Aqui entra Deep Learning. Tá? Ele vai fazer uma avaliação também espacial do objeto. Não somente através de colunas lá. É lógico que tudo, no fim, pessoal, se resume em colunas. Tá? Mas ele faz uma avaliação aqui por imagem, processamento de imagem. Ele vai verificar que do lado, por exemplo, de uma área afetada tem uma área verde, e assim sucessivamente. Ele vai extrair essas informações. Tá? Eu não tenho área afetada separada da área verde. Então, quando a gente faz Deep Learning, processamento de imagem, atua aqui, e aí a gente extrai isso. Veja aqui a mesma coisa. Né? Ele separou o fundo, e aí ele fez, inclusive, a área que tinha um buraco na folha. Né? Ele separou como fundo. Então, perfeito, né? Funciona muito bem, muito legal, bacana. Dizem que o Deep Learning hoje já consegue identificar coisa mais acurada do que o nosso próprio olho. Aqui uma aluna minha de mestrado, Carolina, né? Inclusive ex-Unicamp, tá, Lucas? Não sei se você sabe. Hoje ela é uma cientista de dados da Magazine Luiza, ela já está trabalhando lá, né? Mas está continuando o mestrado dela, vai terminar. Então, aqui ela fez uma identificação, por exemplo, de frutos de café, o que é fruto verde, passa, cereja. Né? Então, aqui já é um resultado dessa classificação e contagem de fruto. Então, ela conta os frutos também. Ela conta quantos frutos tem na imagem, quantos são verdes, quantos são vermelhos, quantos são passas. Tá? Aqui um plugin que nós desenvolvemos recentemente, foi lançado, não sei se vocês conhecem, ele tem uma parte dele de Machine Learning, que nós implementamos para poder fazer regressão, né, do mapa automatizado. Então, a gente pode fazer aí a interpolação. Nada mais é que uma regressão. Né? Então, automaticamente, ele monta essas matrizes X, monta a matriz Y. Você pode acrescentar outras features também, e ele faz esse tipo de coisa. E o que ele pode fazer? Por exemplo, vamos imaginar que eu coletei alguns dados em solo, e eu tenho um mapa de alguma informação muito densa. Eu tenho uma informação de um sensor, por exemplo, coletado aqui. Então, imagina que esse aqui é o dado do sensor, isso aqui é os dados que eu coletei em campo de amostra de solo, e eu quero fazer uma predição. Se eu fizer a predição com IDW, usando esses dados aqui, ó, eu tenho essa informação. Esse é o resultado usando esses pontos. Se eu usar a krigagem, usando esses pontos, eu tenho essa informação. E se eu usar o Machine Learning, eu vou usar isso aqui com isso aqui e vou ter isso. É lógico que eu dei uma roubada aqui, né, que krigagem, eu poderia usar um outro tipo de krigagem que pegasse isso aqui também. Tá? Co-krigagem, por exemplo. Mas aqui eu estou só mostrando para vocês que o Machine Learning eu posso usar várias disso aqui. Eu não preciso usar um só, posso usar vários disso aqui, com isso aqui, e vou gerar isso aqui. Tá? Essa que é a ideia. Da mesma forma, a gente pode usar para definir zona de manejo. Então, por exemplo, eu tenho vários mapas, várias informações que a gente coletou em campo, e com essas informações vai virar colunas, cada informação dessa aqui vira uma coluna, essa aqui vira uma, essa aqui vira outra, e assim sucessivamente.
eu posso ir gerar as classes, os clusters. Depois que eu gerei os clusters, eu vou gerar as zonas de manejo. Então, eu vou fazer um pré-processamento isso aqui para fazer as zonas de manejo, né? Então, eu tenho a zona 1, zona 2 e assim sucessivamente. E aí, a gente pode considerar que todo mundo que está dentro dessa zona de manejo tem a mesma característica. Então, eu posso extrapolar os dados aqui dentro. Vai ter, por exemplo, a mesma produtividade, lógico, que não é assim, né? Mas a gente extrapola. Vai ter o mesmo nível de fósforo, de potássio. Veja só, esse aqui é o de potássio. Para cada zona de manejo, eu tenho um nível de potássio. Então, quando a gente pega a zona de manejo em cinza aqui, ó, Z3, essa aqui, ó, ZM3, veja que ela tem um nível mais baixo de potássio. Por quê? Porque eu estou assumindo que toda ela tem esse nível. Tá? E veja que realmente a gente capta isso, né? Fósforo também. Bom, pessoal, e aí entra a atuação, né? Eu não vou ficar falando aqui de atuação, a ideia da aula é de Machine Learning, mas a gente pode fazer coleta de dados também, esse que foi apresentado na agritécnica. Veja o que está acontecendo. São os robôs para fazer atuação e fazer coleta de dados. Esse aqui é um robô capinador da EcoRobotics, empresa suíça, né? Ele faz aí processo de visão artificial, ao mesmo tempo que coleta o dado, ele faz a aplicação. E mais recentemente, a Fendt, né? Fendt Shaver, do grupo da AGC, do grupo de AGCO, eles lançaram aí um robô para poder fazer plantio. Isso aqui é uma coisa que eu acredito, tá, pessoal? Ao invés de você ter uma máquina com 40 linhas, você vai ter 1000 robôs desses plantando de forma cooperativa, né? Então, essa que é a ideia. Bom, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, né? Eu sei que foi longo, mas era necessário a gente fazer um pouco desse tipo de apresentação.